Olá, queridos, Deus abençoe. Estamos aqui no nosso devocional bíblico e hoje damos continuidade. Leremos aqui o capítulo 8, 9 e 10 do livro de Levíticos. A congregação de Arão e seus filhos, a consagração deles. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e a seus filhos, com eles e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como também o Senhor lhe ordenara. E a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação inteira: Isto é o que o Senhor ordena, e ordenou que se fizesse. Moisés fez chegar a Arão e aos seus filhos e o lavou com água. E lhes vestiu a túnica e cingiu com o cinto e pôs sobre eles um manto, também pôs sobre ele o éfode. E cingiu-os com o cinto lavrado do éfode e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que lhe havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia, sua base, tudo para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-os das túnicas e cingiu com o cinto, apertou-lhes a tiara, como o Senhor ordenara. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. E o degolou, e Moisés tomou o sangue e pôs-lhe deles como seu dedo sobre a ponta do altar em redor e expirou. E expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou para fazer expiação por ele. É como se ele tivesse ungido as 4 pontas, manchado. Isso simboliza a cruz, a cabeça, os pés, um braço e o outro. É o altar de 4 pontas. Até nisso, Deus deixa a certeza de que o altar perfeito foi a cruz. Depois tomou toda a gordura que está na frissura, e o redenho do fígado e dos rins e a gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, a sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou, e também Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Porém, a frissura e as pernas lavrou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, o holocausto, cheiro suave, uma oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor então ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos puseram então a mão sobre a cabeça do carneiro, e o degolou, e Moisés tomou o sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar. Isso aqui era um ritual a qual o próprio em Cristo foi se cumprido, Unge a orelha direita para dar ouvido somente a Deus, não que a esquerda não seja de Deus, mas era um ritual daquilo que é sentada à direita, a destra de Deus, Então, a polegar direita, porque sempre há um atento para o alto, e também o pé é para que haja um equilíbrio e somente a direção de Deus na vida do sacerdote. Então, são várias coisas que nós vamos aprendendo com o passar do tempo. Verso 26 do capítulo 8. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, um bolo de pão, um pão azeitado e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e moveu por oferta de movimento
para o Senhor. Depois Moisés tomou das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Essas foram uma oferta da consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e moveu por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés, do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e os espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre os filhos, sobre as vestes dos seus filhos. Os santificou a Arão, e as suas vestes e seus filhos também. E Moisés disse a Arão e aos seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali comei com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Aqui é um simbolismo de que o sacerdote só se alimentará de coisas consagradas e santificadas. Mas o que sobejar da carne do pão queimado, ou queimarás com fogo. Também na porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumpram os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Por isso que nós fazemos também, o sacerdote deve se retirar para consagrar, deve se manter de uma forma à parte muitas das vezes, porque a ordenança que pesa sobre os seus ombros é muito diferente de todo o resto da congregação. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse para fazer a expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação de noite, por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. E aconteceu, ao dia 8º, que Moisés chamou Arão e a seus filhos e aos anciões de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado, um carneiro para o holocausto, sem mancha, e trazei-o perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Aqui é um simbolismo que diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então você vê que Deus, para se manifestar uma pessoa, a congregação, através da palavra, necessita de santificação. E aonde não há santificação, então Deus ali ele não se manifesta. Então, hoje nós vemos muitas pessoas falando em nome do Senhor, mas o que faz sermos vistos ou não, se Deus realmente está ali? São os frutos, aquilo que realmente acontece na vida tanto do sacerdote quanto de todo o povo da congregação. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante de toda a congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Então, quando há obediência, a glória de Deus ela sempre se manifesta. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faz a tua expiação pelo pecado, teu holocausto, faz a expiação por ti e pelo povo. Então o sacerdote sempre vai estar intercedendo e santificando e sacrificando a sua vida pelo povo. Verso 8: então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro e expiação que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo do sangue, o pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e lhe espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e os preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, o preparou como o segundo. E fez chegar a oferta de manjares, a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro, o sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi, do carneiro, e a cauda, e o cobre, a fressura e os rins, e o redenho do fígado. E puseram gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar.
Mas o peito e a espada direita Arão moveu por oferta de moinho perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Então existe aqui uma orientação de que existe várias formas de ofertar, de sacrificar, de se consagrar a Deus. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e holocausto e oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Então aqui dá para entender, irmãos, que se a gente começar a examinar as Escrituras, nós vamos começar a nos guardar daqueles que vivem de qualquer jeito e falam em nome do Senhor. Então aqui está bem claro, não é de qualquer jeito que Deus se manifesta, de qualquer maneira e a qualquer um, sobre qualquer propósito. Não que existe pessoas escolhidas, não, mas existe o jeito de Deus. Então se eu quero que Deus fale comigo, me use dentro daquilo que Ele me chama, ou me abençoe, me responda, eu tenho que seguir a linha da orientação de Deus, não fazer da minha forma e querer que Deus fale comigo do meu jeito. Isso não existe. Infelizmente isso tem ganhado proporção no meio do povo de Deus, por isso que hoje qualquer um, de qualquer jeito, fala em nome do Senhor. Capítulo 10. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor, e aqui vem a penalidade. Se fosse hoje, nós iríamos ver isso aqui repetidas vezes. Como não é, vivemos na graça, no favor imerecido, então muitas pessoas perderam um pouco esse temor, e aí então nós vamos nos surpreender lá em cima, quando estivermos diante de Deus e ouvirmos, ou a pessoa que ouvir, né? Nós vamos ouvir porque todos estaremos lá, mas a pessoa que não viveu conforme Deus quis, ele vai ouvindo: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ele vai falar: como não me conhece? Aqui no Antigo Testamento o temor era maior, porque era com Deus, estava bem, era sem Deus, era queimado. Então o sacerdote tinha que andar ali, ó, povo de Deus. E hoje em dia não tem mais essa penalidade, mas tem no espiritual, que infelizmente a graça, né, trouxe. Felizmente a graça trouxe, mas infelizmente o homem não está sabendo aproveitar a graça de Deus. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário. O que é incensário? O lugar do incenso. E o puseram neles o fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram-lhe fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, disse-lhe: chegai e tirai vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos as suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem esse incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. Então, quando há uma consagração sobre uma pessoa, irmão, é muito sério. A questão é que muitos hoje estão nas igrejas, estão fazendo acontecendo sem consagração, sem o derramar da unção, sem o juramento sobre a palavra de Deus. Então, vai ali, irmão, você é pastor, então bota lá. Mas o ordenar, o consagrar, o santificar, colocar a mão sobre as Escrituras e fazer o juramento da fé, o azeite sobre a cabeça consagrado, isso faz uma grande diferença. E versículo 8: e falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Por isso que as pessoas falam: onde é que está escrito que crente não bebe? Está aqui, ó. Em Cristo todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. Aqui era só para os sacerdotes, mas em Cristo todos somos reis e sacerdotes, chamados ao sacerdócio da santificação,
da purificação, sacerdócio santo, da congregacionalidade, da mudança de vida, da conversão. Então, está aqui, ó, estatuto perpétuo, quer dizer, eterno, não bebereis. Versículo 10, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Então está explicado aqui, você que achava que não estava na Bíblia, que estava proibido beber, crente não bebe. 12, e disse Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos que lhe ficaram, tomai a oferta de manjares, restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, o comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos nas ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos os sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. E a espádua da oferta alçada e o peito da oferta do moinho ou do movimento trarão com as ofertas queimadas da gordura para mover por oferta de movimento perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo, eterno, para ti e para teus filhos contigo, como o Senhor lhe ordenara. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que de Arão ficaram, dizendo, por que não comestes a oferta pela expiação do pecado do lugar santo? Pois uma coisa santíssima é o Senhor. Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor deu a vós. Quer dizer, temos que valorizar aquilo que Deus nos dá para viver, nos dá nas mãos, nos entrega para usufruir, viver, comer, né? Temos que dar o devido valor, para expiação por eles diante do Senhor. Eis que não trouxe o sangue para dentro do santuário, certamente a vez de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés, eis que hoje meus filhos oferecerão a sua oferta pela expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isto, Arão foi aceito aos olhos do Senhor, ou aos seus olhos, né? Moisés, ouvindo isto, Arão foi aceito aos seus olhos. Então, há muito entendimento aqui. Claro que a leitura bíblica ela é uma objetiva, algumas coisas a gente tira aqui para explicar, mas aqui é um resumo de que as coisas de Deus são sérias e dependem de atenção, rigorosidade, disciplina, devoção e, acima de tudo, temor. Então, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Fiquem na paz.